Olá, meu nome é Clara Bragança e eu vou apresentar brevemente o que se trata o artigo intitulado Experimentações com terra leve, quais os potenciais dessa técnica construtiva. Ele foi desenvolvido, então, a partir de uma pesquisa realizada no Laboratório de Sistemas Construtivos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, no ano de 2022, juntamente com o professor Lucas Sabino Dias, o arquiteto e urbanista Márcio Holanda Cavalcante, que tem uma vasta experiência com construções com terra crua, e eu, graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo. A apresentação ela vai passar, então, pelo objetivo do artigo, a conceituação de terra leve, os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, os resultados e suas considerações finais. A pesquisa ela partiu do questionamento, então, de quais são as possibilidades de mitigar as características desvantajosas da construção com terra crua e como a gente pode potencializar as características vantajosas. Né? E o artigo, portanto, então, ele vai buscar descrever esse processo de experimentação que foi a pesquisa, que procurou entender o potencial dessa técnica construtiva. Para entender esses potenciais, a gente fez uma revisão bibliográfica e a gente pôde destacar algumas dessas características desvantajosas e vantajosas do uso da terra na construção, né? Por exemplo, o fato da terra não ser um material padronizado, o que pode dificultar a sua utilização em processos industrializados, o fato da terra ter uma densidade relativamente alta, né, que foi um dos principais desafios que a gente buscou trabalhar ao longo da pesquisa, a terra se contrair quando seca, então a gente entender esse processo de secagem e observar como ela se comporta. A terra não ser impermeável, não ser um material renovável, né? Porque ela também é fruto de extração. Então, por outro lado, existem uma série de características vantajosas na utilização da terra como material para construção, relacionadas tanto a características físicas, à sustentabilidade, ao ciclo de vida, né? Por exemplo, a terra regular a umidade do ambiente, ela armazenar calor, ela ajudar a poupar energia e diminuir a poluição ambiental, apesar dela não ser renovável, ela ser reutilizável, né? Ela ajudar na economia de materiais e custos de transporte, além dela preservar a madeira e outros materiais orgânicos e absorver poluentes. Então, de maneira breve, a gente entende a técnica da construção com terra leve, que ela compreende na utilização de uma mistura de terra e ou cal, fibras naturais e água com densidades finais iguais ou inferiores a 800 kg por metro cúbico. Né? A gente utilizou essa referência dos 800 kg por metro cúbico do material do Franz Volhard, né, que é o Light Earth Building, de 2016, que define, então, que essas misturas leves teriam densidade entre 300 e 800 kg por metro cúbico, enquanto as misturas pesadas ficariam entre 800 e 1.400 kg por metro cúbico. Essa imagem, ela retrata o resultado dessas experimentações, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse resultado. Brevemente, então, a gente trouxe algumas das aplicações possíveis para a terra leve. A pesquisa ela contou com essa busca de referências, né, que foi extremamente importante para auxiliar, inclusive, a gente na tomada de algumas decisões, por exemplo, o processo de compactação e etc. E demonstrou as possibilidades, né, que são muito variadas, tanto para elas serem aplicadas em paredes externas quanto paredes internas, em isolamento, né, de coberturas, pisos, como em elementos adicionais, enfim, na forma de tijolos, blocos, chapas e painéis, como a gente pode ver, podendo ser tanto executados no canteiro como em processos industrializados, né, de forma pré-fabricada, como a gente vê nessas imagens aqui. Passando então para os procedimentos metodológicos, eles estão mais detalhados, né, no corpo do artigo, mas brevemente. Eles foram feitos, então, 2 processos de compactação, sendo que um foi por prensa, né, que é essa prensa de BTC, do tijolo ecológico, e o outro foi por apilamento manual, que eu vou mostrar depois. Essas imagens, então, mostram esse primeiro processo, sendo que essa última imagem à direita, elas mostram os calços que a gente utilizou para aumentar a capacidade de pressão da compactadora, né? Isso foi algo que a gente observou ao longo do processo de experimentação. A gente percebeu, então, que esses blocos eles poderiam receber uma pressão maior de compactação, e foi isso que a gente buscou usando esses calços, né? Então, os blocos saíam diretamente da prensa e iam para a prateleira para secagem. Aqui, já no segundo processo, o de apilamento manual, foram feitas essas formas de MDF, né, com dimensões internas de 29 por 29 e 13 de altura,
sendo que eram enchidas de massa até sobrando 5 centímetros, como a gente pode ver na última imagem ali. Então, ficava com uma altura final de 8 centímetros, né? E essa massa permanecia na forma de 2 a 5 dias, né? E depois dessa forma era desmontada e depois ia para secagem nas prateleiras. Como resultados, então, do primeiro processo de compactação, foram feitos 7 modelos de tijolos prensados que apresentaram secos, né, densidades que variavam de 352,77 kg por metro cúbico e 828,56 kg por metro cúbico, que são esses dois tijolos. Então, o de cima é o menos denso e o de baixo é o mais denso, né? Sendo que o menos denso ele foi feito com uma nata de cal, no traço 1:1, uma proporção de 4:1 de fibra curta não peneirada. Depois eu vou explicar essa variação das fibras que a gente usou. E o mais denso, né, foi utilizado então uma nata de terra com traço 2:1, com a mesma proporção e o mesmo tipo de fibra. Essa tabela, então, ela apresenta esses diferentes traços de nata, né, a composição da nata, se era de cal, terra e cal, só terra, a proporção, então, de nata e fibra, e o tipo da fibra. Então, a gente utilizou 4 tipos, que é a fibra curta não peneirada e a peneirada, a fibra longa picada e a não picada, né? E aqui a gente tem, então, a densidade úmida e depois a densidade seca. E aqui a gente pode ver, então, esses modelos em ordem do menor para maior densidade. Aqui, então, no segundo processo de compactação, a gente tem 8 protótipos de blocos apilados, né? Sendo que secos eles apresentaram densidades maiores, né? Então, entre 502,97 kg por metro cúbico e 952,51 kg por metro cúbico. Sendo que, então, esse bloco da esquerda é o bloco menos denso e o da direita é o mais denso. O menos denso ele foi feito com traço de 1:1, uma nata de terra, né, com uma proporção de 4:1 de fibra longa não picada, como a gente pode perceber. E o mais denso, então, ele foi feito com uma nata de terra e cal com traço 2:1, com uma fibra longa picada e uma proporção de fibra para nata de 4:1. Aqui também a mesma tabela agora para o segundo processo. E os exemplos dos modelos, então, também na ordem de menor para maior densidade. Esse gráfico, ele apresenta, então, essas densidades, né, de todos esses blocos, úmida, seca e essa diferença de densidade, em que a gente pode perceber, então, que no primeiro processo, que é até a metade aqui do gráfico, a gente tem que 5 dos 7 modelos ficaram com a densidade entre 400 e 600 kg por metro cúbico, né? Sendo que somente um deles teve uma densidade superior a 800 kg por metro cúbico, que daí não se encaixava naquela definição de misturas leves que a gente falou no começo. Já os ensaios por compactação, de compactação por apilamento manual, que é da metade para o final ali do bloco, a gente tem densidades bem maiores, né? Então, 3 desses modelos já passaram desse limite de densidade de misturas leves. Então, a gente percebeu, no entanto, que essa técnica de apilamento, ela teve uma variação muito grande, justamente pela força que foi exercida, que variava, às vezes a ferramenta, a intensidade, a espessura da camada. Então, esse processo, a gente percebeu uma variação maior da densidade já em relação aos outros blocos que foram compactados, então, na prensa, né? Mas, de maneira geral, então, a gente tem que a mistura úmida, 10 desses 3 casos tiveram uma mistura úmida maior que 800 gramas por metro cúbico, mas nenhum desses casos foi menor do que 600 kg por metro cúbico. Mas essa diferença, né, de densidade a gente percebeu que foi um pouco diferente em relação às fibras e tudo mais, que a gente vai trazer agora. Então, a gente pode listar algumas das considerações finais, né? Como, por exemplo, os tijolos e os blocos com densidades maiores que 500 gramas por metro cúbico, eles têm uma coesão aparentemente maior, né? Então, eles são menos quebradiços, não tem um desprendimento tão fácil dessas fibras. Porém, os tijolos com fibras longas, eles apresentaram uma coesão ainda maior que os de fibra curta, né? Então, a gente tem ali uma variação de densidade entre os protótipos de 350 mais ou menos a 950 kg por metro cúbico. Isso vai ter relação tanto com os traços das misturas, com as quantidades de fibra, mas sobretudo por conta desses processos de compactação, né? Esse comparativo que a gente fez.
Então, a gente alcançou uma coesão em todos os protótipos, mas teve realmente esses testes com a fibra longa, eles apresentaram um melhor desempenho. Então, concluindo, a gente pode entender que o sistema construtivo com terra leve ele tem um potencial de mitigar algumas das características desvantajosas da construção com terra crua, principalmente no que diz respeito à diminuição da densidade. Essas são, então, as referências que a gente utilizou e esses são os nossos contatos, caso tenham alguma dúvida.